Bem-vindos às Top 10 curiosidades do mundo que vão te deixar sem palavras. Preparem-se para descobrir os segredos mais incríveis e surpreendentes do planeta. Curiosidade número 1: a Caverna de Cristal. Localizada no México, a Caverna de Cristal é uma masmorra natural cheia de cristais gigantes que podem chegar a 36 pés de comprimento. Esses cristais são o resultado de milhões de anos de formação geológica. A cerca de 300 metros de profundidade e conectada a uma mina de chumbo, zinco e prata, pesquisadores encontraram uma caverna repleta de cristais gigantes, em Naga, no México. Apelidada de Capela Sistina dos Cristais, o local abriga alguns dos maiores feixes do mundo, com tamanho semelhante ao de árvores. A Caverna dos Cristais, no México, é um local com cristais gigantes e um ambiente hostil. Cristais: a caverna possui cristais de selenite gigantes, alguns dos maiores cristais naturais do mundo. O maior cristal tem 11 metros de comprimento, 4 metros de diâmetro e pesa cerca de 55 toneladas. Os cristais são translúcidos e refletem a luz, sendo por isso chamados de Pedra da Lua. Ambiente: o ambiente dentro da caverna é extremamente agressivo, com temperaturas que podem chegar a 58 graus Celsius e umidade entre 90% e 100%. A acidez do ambiente e o acúmulo de líquido nos pulmões podem matar um visitante em apenas 10 minutos se ele não estiver com equipamento de proteção adequado. Formação: a caverna surgiu há 26 milhões de anos, a partir de uma falha geológica acima de um reservatório de magma. Os cristais se formaram a partir da água escaldante que entrou no local e cristalizou ao longo do tempo. Descoberta: a caverna foi descoberta apenas no início dos anos 2000 durante uma atividade de mineração na região. Nome: a caverna recebeu o nome de Capela Sistina devido à semelhança dos cristais com as colunas e esculturas da famosa Capela do Vaticano. Curiosidade número 2: a Montanha de Carvão. Na Austrália, existe uma montanha que queima há mais de 6.000 anos. A Montanha de Carvão é um fenômeno natural que desafia a explicação. Os cientistas acreditam que o fogo é alimentado por combustíveis subterrâneos. Aqui estão algumas curiosidades sobre o incêndio subterrâneo na Austrália que dura há 6.000 anos. O incêndio acontece a 30 metros de profundidade do solo, na camada de carvão natural da montanha. O incêndio é considerado o mais antigo da história. O incêndio não é visível, mas é possível perceber o calor do chão, sentir o cheiro de queima e ver um pouco de fumaça. A origem do incêndio é desconhecida, mas algumas hipóteses são a queda de um raio ou combustão espontânea. O incêndio aquece as rochas da montanha, fazendo-as expandir e rachar, permitindo que o oxigênio entre. Continue a combustão. O incêndio libera gases do efeito estufa, como metano e carbônico, além de outros poluentes, como o mercúrio. O incêndio acontece na Reserva Nacional Burning Mountain, montanha em chamas, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Curiosidade número 3: Lago de Sangue, Tanzânia. Na Tanzânia, há um lago que parece ter água vermelha como sangue. Mas o que causa essa cor estranha? Os cientistas descobriram que a cor é resultado de uma alta concentração de bactérias. O Lago Natron, na Tanzânia, tem algumas curiosidades que o tornam um lago bizarro e misterioso. Cor vermelha: a cor vermelha do lago é causada por bactérias que proliferam nas águas alcalinas e salgadas do lago. Paisagem de filme de ficção científica: visto de cima, o lago tem uma aparência extraterrestre, com uma tonalidade vermelha intensa que contrasta com o terreno árido que o rodeia. Água alcalina: a água do lago é extremamente alcalina, com um pH entre 9 e 10,5, o que a torna cáustica e capaz de queimar a pele e os olhos dos animais e humanos não adaptados. Temperatura alta: a temperatura da água pode ultrapassar os 40 graus Celsius, causando queimaduras nos animais. Composição química: a composição química da água do lago é resultado do carbonato de sódio e outros minerais que escoam das colinas circundantes.
Conservação de vítimas. A composição química do lago também conserva as vítimas do lago, transformando-as em estátuas salainas. Habitat de flamingos. O lago é um paraíso para os flamingos, que migram para lá para acasalar. Localização. O lago está situado no norte da Tanzânia, próximo da fronteira com o Quênia, no Grande Vale do Rift. Curiosidade número 4, a Floresta de Pedra. Na China existe uma floresta onde as árvores são feitas de pedra. A Floresta de Pedra é um exemplo impressionante de como a natureza pode criar estruturas incríveis. Os cientistas acreditam que a floresta se formou há milhões de anos, quando a água quente subterrânea dissolveu o calcário. Um caso interessante dessa floresta é que foi transformada sozinha, com a erosão pelo vento e pela água ao longo do tempo, e hoje se tornou uma paisagem única da China. Além disso, a floresta foi considerada a primeira maravilha do mundo. Conta com cerca de 300 km² de extensão. A Floresta de Pedra de Sobunya, na província de Hubei, na China, tem uma curiosidade científica: foi formada há mais de 460 milhões de anos. A Floresta de Pedra é uma preciosidade natural, com grandes formações de rochas cinzas. Os visitantes podem fazer trilhas pelo parque e observar a floresta de diversos ângulos. Aqui estão algumas curiosidades sobre a Floresta de Pedra na China. A Floresta de Pedra é um patrimônio mundial da humanidade e está localizada no Parque Geológico Yunnan Stone Forest Geological Park. O parque é dividido em vários pontos, e além da Floresta de Pedra, os visitantes podem conhecer o Paifang, o Lago de Yanxi, o Parque Cuyo, cavernas, cachoeiras e lagos. A floresta é conhecida pelas suas grandes formações de rochas cinzas. É possível fazer trilhas pelo parque e observar a floresta de diversos ângulos. Alguns recomendam uma visita guiada, mas é possível pegar um mapa na recepção e fazer a visita por conta própria. O parque é bem estruturado e bem cuidado. O ingresso custa 175 yuans por pessoa, e mais 25 yuans para andar no carrinho que transporta de um local para outro do parque. O parque fica a 2 horas de carro de distância de Kunming. Curiosidade número 5, o deserto de gelo. No Ártico, há um deserto onde o sol não se põe durante 6 meses. O deserto de gelo é um ambiente hostil que desafia a imaginação. Os cientistas estudam esse ambiente para entender como a vida pode sobreviver em condições extremas. O deserto do Ártico é outra área fria que, assim como a Antártida, tem uma taxa de evaporação muito superior do que a sua taxa de precipitação anual. Esse deserto percorre quase toda a parte ártica do planeta, ocupando territórios da Escandinávia, Sibéria, Alasca, Groenlândia e Canadá. Aqui estão algumas curiosidades sobre o Ártico. O Ártico é mais frio que o Polo Sul no verão, mas não é o lugar mais frio do mundo. No verão, as temperaturas no Ártico podem chegar a 0 graus Celsius, e no inverno, a menos 35 graus Celsius. O gelo do Ártico está apoiado diretamente na água do mar, que absorve parte do calor gerado pelo oceano. O Polo Sul é o lugar mais frio do mundo, com temperaturas que podem chegar a menos 60 graus Celsius. A Antártida é o maior deserto do mundo, com uma área de 14,4 milhões de quilômetros quadrados. A Antártida é o continente mais alto, que venta mais frio, mais seco e também o mais inóspito. A Antártida é o único continente que não existe répteis. A Antártida foi descoberta oficialmente em 1820, e a primeira expedição a tocar na terra firme só ocorreu em 1895. A Antártida é o lar de milhões de animais, como pinguins, aves, baleias, focas, peixes e crustáceos. Curiosidade número 6, o Lago Vostok. O lago subglacial Vostok, na Antártida, foi descoberto há mais de uma década e foi imediatamente chamado pelos cientistas de maior mistério do planeta. Durante 14 milhões de anos, ele esteve completamente isolado do mundo exterior, e pode possuir propriedades físicas especiais, completamente diferentes das características do gelo comum.
Os estudos, porém, estão quase paralisados pela falta de financiamento. No início de fevereiro de 2012, os especialistas da equipe de perfuração da 57ª Expedição Antártica Russa, após décadas de perfurações, penetraram pela primeira vez no Lago Vostok, maior lago subglacial da Antártida, oculto sob uma cobertura de gelo antártico de 4 km de espessura. Vostok é um lago subglacial gigante, comparável em tamanho ao estado do Catar. Até a década de 1990, ninguém tinha certeza de que ele realmente existia. O Lago Vostok é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do planeta. Localizado na Antártida, é o maior lago subglacial do mundo, coberto por uma camada de gelo de cerca de 4.000 metros de espessura. Aqui estão algumas curiosidades detalhadas sobre esse lago misterioso. Curiosidade 1. O lago mais antigo do mundo. O Lago Vostok é considerado o lago mais antigo do mundo, com uma idade estimada de cerca de 25 milhões de anos. Isso significa que o lago existia antes da última era do gelo, quando a Antártida estava muito mais quente do que é hoje. Curiosidade 2. O lago subglacial mais profundo. O Lago Vostok é o lago subglacial mais profundo do mundo, com uma profundidade de cerca de 800 metros. Isso é maior do que a profundidade do Lago Tahoe, na Califórnia, Estados Unidos. Curiosidade 3. A presença de micro-organismos. Em 2012, cientistas descobriram micro-organismos vivendo no Lago Vostok, apesar das condições extremas de temperatura e pressão. Isso é um fascinante exemplo de como a vida pode existir em ambientes hostis. Curiosidade 4. O lago é uma bola de cristal devido à sua localização sob a camada de gelo. O Lago Vostok é um laboratório natural para os cientistas. A ausência de luz solar e a estabilidade da temperatura criam um ambiente único, que permite aos cientistas estudar. Curiosidade número 7. O Lago de Metano. Na Rússia, há um lago que é conhecido por suas emissões de metano. O lago de metano é um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que afetam o meio ambiente. O Lago de Metano, também conhecido como Lago Medvezy, é um lago localizado na Sibéria, Rússia. Essa área é conhecida por suas emissões naturais de gás metano, que criam uma atmosfera única e intrigante. Aqui estão algumas curiosidades detalhadas sobre esse lago fascinante. Curiosidade 1. A fonte de metano. O Lago de Metano é uma das maiores fontes naturais de emissões de metano do mundo. Estima-se que o lago emite cerca de 350 mil toneladas de metano por ano, o que é equivalente a cerca de 10% das emissões totais de metano da Rússia. Curiosidade 2. O processo de formação do metano. O metano de lago de metano é gerado por micro-organismos que vivem no sedimento de um lago. Esses micro-organismos decompõem matéria orgânica e produzem metano como um subproduto. Curiosidade 3. O efeito sobre o clima. As emissões de metano do lago de metano contribuem para o aquecimento global. O metano é um gás de efeito estufa 28 vezes mais potente do que o dióxido de carbono, o que significa que mesmo pequenas quantidades podem ter um impacto significativo no clima. Curiosidade 4. A zona de mortalidade. Em torno do lago de metano, há uma zona de mortalidade onde a vida é impossível devido à alta concentração de metano. Isso cria uma zona isolada e sem vida, que é conhecida como a zona de mortalidade. Curiosidade 5. A importância científica. O lago de metano é um local importante para os cientistas que estudam o clima e a geoquímica. A área fornece uma oportunidade única para estudar os processos naturais que controlam as emissões de metano e como elas afetam o clima. Curiosidade 6. O perigo de explosão. O metano é um gás inflamável e explosivo. Em teoria, se o metano do lago de metano fosse liberado rapidamente, poderia causar uma explosão devastadora. Felizmente, isso é improvável de ocorrer, mas é um risco que os cientistas precisam levar em conta. Essas são algumas das curiosidades mais fascinantes sobre o lago de metano na Rússia. Esse lugar é um verdadeiro mistério da natureza, e ainda há muito a ser descoberto sobre ele. Curiosidade número 8. A cidade submersa.
Na Itália, existe uma cidade que foi submersa pelo mar há milênios. A cidade submersa é um exemplo de como a natureza pode mudar o curso da história. Baiaia é uma cidade romana submersa na Itália, localizada na costa do Golfo de Nápoles, na atual comuna de Bacoli. Aqui estão algumas curiosidades sobre Baiaia. Nome: Baiaia era conhecida como a Las Vegas do mundo antigo. Luxo: a cidade era um destino luxuoso para a elite romana, com vilas opulentas, termas e piscinas com mosaicos de azulejos. Submersão: a cidade afundou parcialmente no final do século VIII devido à atividade vulcânica na região. Bradicismo: a cidade foi submersa por causa do bradicismo, um movimento gradual de subida e descida da superfície da terra. Escavações: as escavações começaram nos anos 1960, quando autoridades italianas enviaram um submarino para analisar os fragmentos da cidade. Templo de Vênus: o famoso Templo de Vênus, na verdade, era uma sauna. Estátuas: foram encontradas estátuas como as de Cláudia Otávia e Ulisses. Mosaico das Ondas: em janeiro de 2023, o Parque Arqueológico Campi Flegrei anunciou a redescoberta do Mosaico das Ondas, que fazia parte de um edifício de alto status na área de Portos Júlias. Curiosidade número 9, o dia mais longo. A Noruega é conhecida por suas noites longas durante o inverno e dias longos durante o verão. No entanto, há um dia específico em que o sol não se põe em certas regiões da Noruega, conhecido como o dia mais longo. Aqui estão algumas curiosidades detalhadas sobre esse dia único. Curiosidade 1. O sol da meia-noite, no dia mais longo, que ocorre em torno de 20 a 23 de junho, o sol permanece acima do horizonte por 24 horas em regiões acima do Círculo Ártico. Isso significa que o sol não se põe e permanece visível à meia-noite. Curiosidade 2. A latitude é o segredo. A razão pela qual o sol não se põe em certas regiões da Noruega é devido à latitude. A Noruega está localizada em uma latitude alta, o que significa que o sol está mais alto no céu durante o verão. Isso resulta em dias mais longos e noites mais curtas. Curiosidade 3. O fenômeno é chamado de Midsommar. Os noruegueses chamam esse fenômeno de Midsommar, que significa meio do verão. É um feriado tradicional na Noruega e é comemorado com festas e celebrações. Curiosidade 4. A influência na vida diária. O dia mais longo tem um impacto significativo na vida diária dos noruegueses. Muitas pessoas aproveitam o tempo extra de luz do dia para realizar atividades ao ar livre, como caminhadas, pesca e outros esportes. Curiosidade 5. A visibilidade é ótima. A luz do dia prolongada cria condições ideais para atividades como a observação de pássaros, a caça e a pesca. A visibilidade é ótima, o que permite que as pessoas aproveitem ao máximo o tempo extra de luz. Curiosidade 6. O contraste com o inverno. Em contraste com o dia mais longo, o inverno norueguês é caracterizado por dias muito curtos. Em algumas regiões, o sol não se eleva acima do horizonte por até 24 horas. Isso cria um contraste dramático entre as estações do ano. Curiosidade número 10. As dunas de areia negra. No Egito, existem dunas de areia que são negras como carvão. As dunas de areia negra são um exemplo de como a natureza pode criar estruturas incríveis. Sim, o Egito tem dunas de areia negra, que podem ser encontradas no Deserto Negro. O Deserto Negro é um dos desertos do Egito, juntamente com o Deserto Branco, e é possível fazer passeios noturnos para conhecer ambos. O Deserto Negro é um cenário único, com paisagens de deserto, montanhas e cristal. Durante um passeio noturno, é possível praticar sandboard, observar as estrelas e ver a vida selvagem do deserto. O deserto de areia negra, também conhecido como deserto de Gardabia, é um deserto único localizado no Egito. Em vez de areia branca ou amarela, o deserto é coberto por uma areia escura e granulada. Aqui estão algumas curiosidades.
Detalhadas sobre esse deserto fascinante. Curiosidade 1. A origem da areia negra. A areia negra do deserto vem da decomposição de rochas basálticas, que são ricas em minerais de ferro e manganês. Essas rochas foram cortadas pela erosão e transformadas em areia escura. Curiosidade 2. A cor é devido ao óxido de ferro. A cor negra da areia é devido à presença de óxido de ferro, que é resultado da oxidação do ferro presente nas rochas basálticas. Isso dá ao deserto um aspecto único e misterioso. Curiosidade 3. O deserto é um lugar de preservação. O deserto de areia negra é um local importante para a preservação da vida selvagem. Ele é habitat de várias espécies de animais, incluindo o falcão peregrino e a águia e mapirelo. Curiosidade 4. A areia é muito quente. A areia negra do deserto é muito quente, com temperaturas que alcançam até 60 graus Celsius durante o dia. Isso faz do deserto um lugar desafiador para os viajantes e um desafio para a vida selvagem. Curiosidade 5. O deserto é um lugar sagrado. O deserto de areia negra é considerado um lugar sagrado pelos beduínos, que acreditam que o deserto tem propriedades sobrenaturais. Eles acreditam que o deserto protege os que o atravessam de doenças e males. Curiosidade 6. A beleza única. O deserto de areia negra é conhecido por sua beleza única e surreal. A combinação da areia negra com a falta de vegetação cria uma paisagem impressionante. Essas são algumas das curiosidades mais fascinantes sobre o deserto de areia negra no Egito. É um lugar que combina beleza, misterioso e fascinação. E essas são as 10 curiosidades do mundo que vão te deixar sem palavras. Esperamos que tenham gostado dessa jornada pelo mundo das maravilhas naturais. Nós adoramos ouvir a sua opinião. Qual dessas curiosidades mais te intrigou? Vê se conhece alguma outra que deve ser adicionada a esta lista. Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada curiosa. Até a próxima, e mantenha sua curiosidade viva.